Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Os meus entrevistados de hoje são Oana Almeida Santos, presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e Cláudio Júnior Oliveira, que é diretor operacional do SINDAG. E o tema da nossa entrevista será as perspectivas econômicas do setor aeroagrícola para 2026. Meus amigos, que bom falar com vocês novamente. Ô Ana, tudo bem? Como é que você está? Como vai, Divino? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no seu programa, pela oportunidade, por esse espaço que nós podemos falar um pouquinho da aviação agrícola, das perspectivas. Obrigado mesmo. Esse é um tema, Ana, que eu sou apaixonado por ele, eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade de falar da aviação agrícola, viu? Que bom, Divino, fico feliz. Nós também, né? Adoramos falar e precisamos falar bastante. Então, uma oportunidade dessa é sempre muito preciosa para nós, viu? Muito obrigado. Ô Cláudio, tudo bem com você? Tudo ótimo, Divino. Prazer estar aqui novamente. Muito bem. Gente, a aviação agrícola tem crescido no Brasil, tem assumido um novo papel de extrema relevância. O SINDAG, eu acho que nunca trabalhou tão ativamente como tem trabalhado agora, e a gente percebe a importância desse trabalho, a conscientização das pessoas em relação a tudo isso. E eu gostaria já de começar com você, Ana, falando para a gente desse cenário atual da aviação agrícola no Brasil, em termos de frota, de presença territorial. O que você tem aí para trazer para a gente? Então, Divino, como você falou, a aviação agrícola vem numa crescente, né? Só em 2024 nós crescemos aí mais de 7%. Então, somos a segunda maior frota, né, de aeronaves do mundo, perdendo apenas dos Estados Unidos. E temos aí, dessas 2.691 aeronaves existentes aqui no país, 1.648 aeronaves são de empresa, né, que é o SINDAG que representa todas essas empresas, 90% das empresas existentes no país. Somos o SINDAG que representa, são associadas ao SINDAG, né? Então, assim, a gente vem aí com uma crescente muito grande, as perspectivas vai que esse número continue aumentando, né? E o SINDAG vem se preparando cada vez mais, preparando as empresas, né, para acompanhar esse crescimento, não só da frota, né, mas também de todo o agro como um todo. Se vem crescendo é porque o agro vem impulsionando isso aí. Então, assim, o cenário é muito positivo. Graças a Deus, embora tenhamos alguns desafios que fazem parte, né, que não são poucos, que a gente pode ir falando mais adiante, mas nós estamos aí bem otimistas, né, e trabalhando bastante para que nós continuemos com um nível bem elevado das nossas empresas, do nosso setor. Olha, deixa eu já aproveitar, no passado vocês fizeram um congresso genial no Mato Grosso, né, gigantesco. Aliás, transferiram ali do interior de São Paulo para o Mato Grosso. Como é que estão as perspectivas para esse ano, hein? Pois é, Divino, nosso congresso foi um sucesso, né? Aconteceu lá em Santo Antônio Levertier. Esse ano acontecerá novamente lá em agosto, né? As perspectivas são as melhores. A gente sempre fala que a gente superar as mesmas... a gente tem que se superar cada vez mais. Então, só que é muito fácil fazer o congresso em relação ao ano passado, né? Porque as pessoas já conhecem, tomou uma proporção, uma dimensão muito grande, uma imagem muito positiva do setor e do congresso em si, né? Então, assim, estamos com uma programação bem atrativa, muita novidade, muita tecnologia, muita inovação. Então, estamos bem otimistas, que pretendemos bater o nosso próprio recorde, né? Nós tivemos mais de 4.500 pessoas presentes o ano passado no congresso, e como diz o Júnior, a expectativa nossa aí é de alcançar uns 6.000 visitantes, né, do nosso congresso. Então, e contamos com a sua participação, né, para acompanhar, para estar passando todas as informações. Já está na agenda, já está agendadíssimo, estarei lá. Ô Cláudio, nós passamos por um momento no agronegócio relativamente desafiador, né? A produtividade muito boa, todo mundo colhendo bem, as chuvas esse ano têm sido muito boas, porém, os commodities, né? As commodities com aquele sobe e desce, o câmbio os juros muito altos, né? E fica aquela sensaçãozinha, assim, às vezes no ar, o pessoal meio preocupado. Porém, apesar de tudo isso,
A marca de 3 mil aeronaves, que deveria ser atingida só em 2027, deverá ser atingida em 2026. Quais fatores econômicos e setoriais explicam essa antecipação em relação a essa projeção original? Divino, são diversas variáveis que eu costumo dizer, né? Quando nós falamos em produtividade, nós falamos em área, nós falamos em extensão de terra. O Mato Grosso, ele não detém a maior frota por acaso, né? Porque nós temos muita soja lá. A soja, por exemplo, ela tem uma dependência de 10% da aplicação aérea, segundo o estudo do ProUma. A cana depende 52% também da aplicação aérea. O milho depende 16%. O arroz irrigado depende 72%. Então, o grau de dependência das culturas que mais crescem no país trazem essa abordagem de crescimento contínuo. Embora a gente tenha uma inflação extremamente alta, aí vem o segundo fator, a produtividade que o setor de aviação agrícola entrega para o país, aliás, para o mundo, é extremamente significativo. Vou trazer um exemplo rápido e fácil de entender. Um avião grande, ele pode aplicar 1.200 hectares em 3 horas. Em uma manhã, aplica 1.200 hectares. Segundo o site do Ministério da Agricultura, os tratores aplicam 45 hectares em 3 horas. Então, é incomparável a velocidade que ele entrega. Além disso, como ele não toca ao chão, não tem irregularidade do solo. Quando nós falamos de banana, nós falamos em montanhas. Quer dizer, tem que ter aplicação aérea para fazer esse serviço, assim como arroz irrigado e etc. Então, essa dependência das principais culturas fazem com que o setor não pare de crescer. Nós fizemos um levantamento há pouco tempo com os dados do IBGE. Os 8 estados brasileiros que entregam 82% de grãos e frutas no país, está 87% da aviação agrícola brasileira. Então, quando falamos em potencial agrícola, falamos de aviação agrícola. Não há como descolar em produção de grande escala e aplicação aérea, seja por aviões, helicópteros, drones. Então, de muitas variáveis que poderíamos falar um programa só disso, eu atribuo, primeiro, ao crescimento das culturas. A soja cresce mais de 4% ao ano já nos últimos 20 anos, e a cana-de-açúcar cresce mais de 3% ao ano nos últimos 20 anos. Quer dizer, só essas duas culturas são extremamente potentes, entregam muito ao país e são dependentes da aplicação aérea. E o segundo ponto, a produtividade da aviação agrícola não tem igual. Ana, muitas pessoas nas cidades que não conhecem a aviação agrícola, não entendem a realidade do setor, eles ligam muitas vezes o avião agrícola a veneno. O que na realidade não tem como ligar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É impossível se produzir em grande escala, e não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, sem que haja a pulverização, não é isso? E esse é um papel que a aviação agrícola cumpre muito bem, porque ela faz com que haja uma economia desses defensivos agrícolas, não é isso? Isso, Divino. O trabalho que a gente vem desenvolvendo é justamente esse, né? Se comunicar melhor, explicar para as pessoas que realmente não são do campo, que não convivem, que simplesmente veem a aeronave passando e já confunde, né? Aqueles aplicadores de veneno, na verdade é um defensivo. Então, a gente tem aumentado melhorado essa comunicação com a sociedade, com a população, de explicar melhor qual que é o papel da aviação agrícola, né? E não existe uma alta produtividade, não só alta, mas também com uma pequena, né? Tem culturas, como o Júnior citou aqui agora, que dependem 100% de avião. A pessoa tem que entender que aquela comida que chega na prateleira do supermercado, ela precisa do avião para poder pulverizar. Não tem algo que não tenha hoje uma outra ferramenta que substitua. Tem evoluído bastante, temos muitas ferramentas, né? Mas a aviação agrícola, ela é parceira, ela não é a vilã. Nós aplicamos todo tipo, a gente faz combate a incêndio, a gente faz semeadura em pastagem, a gente faz, né, povoamento de rios, e isso tudo é com uma ferramenta só. A mesma que apaga o fogo é a mesma que combate as pragas na lavoura, né, para ter uma alta produtividade. Então, é uma comunicação mais aberta, mais clara, de aproximar mais com as pessoas. A gente nota que existe um certo preconceito, uma ligação direta da aviação agrícola com o defensivo, né? Sendo que, na verdade, nós pudéssemos aplicar só
biológico, nos aplicaríamos, mas infelizmente hoje as culturas dependem, né, dos agroquímicos ainda para poder, e vai depender por muito tempo, né, para que a gente realmente produza produto de qualidade, né? Então, as pessoas ela têm e não são as pessoas só, Divino, que não estão ligadas ao agro, não. Tem muita gente que estão ali, mas que não conhecem a aviação. Esse trabalho a gente tem feito bastante também, esse lado institucional, em Brasília, para os nossos parlamentares, né? As pessoas sabem que tem aviação aí, mas não sabem realmente o trabalho que é, a burocracia, tudo que vem ligado, como a legislação para nós é severa, né? Para que a gente possa cumprir todas as exigências para fazer a coisa certa. Não existe uma aplicação sem um acompanhamento de um profissional, né? De um piloto, do engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, formado em técnico executor. Então, assim, é uma atividade que ela é altamente fiscalizada, cobrada e profissionalizada. Existe essa profissionalização, né, do setor. E cada dia mais a gente vem aumentando e vem fomentando isso. E graças a Deus, assim, a gente tem notado já o retorno disso, né, desse trabalho, de melhorar essa comunicação, mas nós temos muito trabalho pela frente. Por isso mesmo que é tão importante a gente estar aqui, né, num programa como o seu, falando e explicando cada vez mais o papel de cada papel, né, de cada setor e principalmente da aviação agrícola. Cláudio, a Uana colocou a questão do técnico agrícola. Na verdade, é um setor que ele traz muitas oportunidades de trabalho, né? E é um trabalho extremamente especializado, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem falta de profissionais nesse setor, porque um piloto da Gol, da TAM, ele não pode voar agrícola, ele precisa fazer um curso a mais. Então, se um piloto da Azul, por exemplo, quiser trabalhar no agrícola, ele vai ter que entender de gota, temperatura, umidade relativa do ar. O técnico agrícola, da mesma forma, ele se forma e não pode trabalhar na aviação agrícola, ele precisa fazer o curso técnico agrícola executor em uma escola credenciada ao Ministério da Agricultura. Ele faz prova específica para isso. O engenheiro agrônomo, ele faz um curso de coordenador que também é construído toda essa metodologia pelo Ministério da Agricultura. Da mesma forma, tudo que é aplicado é entregue ao Ministério da Agricultura todo dia 15 do mês. Então, quer dizer, é um setor rígido, pesado. A gente sabe que não aplica água, a gente aplica produtos também nessa água, a não ser no combate a incêndio florestal, que é só água. Mas como estamos lidando com defensivos agrícolas, todo o cuidado é necessário. E realmente, nós precisamos de profissionais em todas as pontas, porque as lavouras não são no meio da cidade, no shopping center, né? São no interior. E muitas vezes nós não temos profissionais no interior para trabalhar e com essa exigência de cursos específicos, de provas, né, que tem que ser feitas, entregues ao mapa, acaba gerando esse gap que nós chamamos de profissionais que realmente hoje tem se intensificado, porque não adianta nós termos aeronaves novas no país, não temos pilotos suficientes, ou mesmo se não temos técnicos agrícolas suficientes, ou engenheiros agrônomos. Então, esse é o grande desafio, é um tendão de Aquiles, eu acho que de qualquer setor hoje no país. A indústria também falta, nós participamos, o presidente Uana e eu, da Coagro, que é o Conselho da Agroindústria da Confederação Nacional da Indústria, e essa tem sido uma reclamatória constante. Falta de profissionais qualificados, e na aviação agrícola ainda é pior, porque os profissionais precisam ser especialistas. Pessoal, vou fazer uma paradinha estratégica para o comercial e já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando a presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Uana Almeida Santos, e o Cláudio Júnior Oliveira, que é o diretor operacional do SINDAG. Uana, vocês têm muito contato com entidades de outros países, como os Estados Unidos, né? Inclusive o pessoal vem no congresso de vocês, participa aqui, tem o pessoal do Chile aqui, que tem uma frota robusta também. A Argentina, né, que tem uma produtividade agrícola muito alta. Como é que é o Brasil em termos de exigências em relação a esses outros países? Muito mais burocrático em relação à aviação agrícola, né? A nossa legislação é a mais severa, a mais rígida.
né? E aí a gente tem que cumprir muito mais, né? E a gente fica pensando que, por exemplo, em relação ao projeto de proibições, né, Júnior, lá na lei do Ceará, que serviu como parâmetro para os outros países. Hoje, a nossa atual legislação é a legislação da Europa, privada, né? Tipo assim, então é como se nós tivéssemos que cumprir muito mais. Nós já fazemos esse papel, né? E as pessoas ainda criticam e estão trabalhando para complicar ainda mais o setor. E isso é uma pena, porque a nossa atividade, ela é uma atividade que ela é muito rigorosa. Como o Júnior trouxe aqui, todos os profissionais, é uma exigência muito forte. Um piloto agrícola, por exemplo, ele não pode ser só um piloto comercial, né? Ele tem que ser o piloto comercial com o curso de piloto agrícola. Então, é como se fosse uma pós-graduação. Todos os profissionais da área, desde o que abastece o avião, tem que ter uma pós-graduação nisso. Então, por quê? Porque a nossa legislação ela é severa, porque cobra isso, e a gente cumpre, né? Então, assim, comparado aos outros países, nós estamos anos-luz em evolução também, porque quanto mais cobrado você é, mais profissional você se torna, né? Então, estamos à frente nesse quesito. Infelizmente, por um motivo que é pela exigência, né? Poderia ser só simplesmente com cuidar do meio ambiente, né? Com se preocupar pelo meio ambiente, mas não. Complementando, Divino, a fala da presidente, durante um período, a presidente Joana também foi presidente da comissão do Comitê Mercosul de Aviação Agrícola, e naquele período nós enviamos os documentos que são utilizados no Brasil para a Argentina e para o Uruguai, porque eles não tinham essa legislação. Também estive acompanhando a presidente nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, e realizamos uma reunião com o SINDAG americano, né, que é NAAA. E nessa reunião ficou muito claro que os nossos desafios são muito maiores em nível jurídico, porque estamos no STF com várias questões, também no legislativo quanto no executivo. Nos Estados Unidos, não, né? São regiões pequenas que eles discutem o assunto, mas nunca entraria um assunto desse no STF, por exemplo. Eles riram, né, presidente, quando nós citamos que temos uma questão no Superior Tribunal Federal do Brasil. Como assim? O STF discute essas coisas? Sim, no Brasil discute. Então, complementando e fortalecendo a fala da presidente, não há nada como o Brasil. E para fechar, o nosso Ministério da Agricultura foi convidado pela OCDE para ir à Europa mostrar a legislação de drones, porque eles não tinham lá e já estão utilizando. Então, quer dizer, além de regulamentação rigorosa, nós somos pioneiros. Ô Cláudio, aproveitando, quais são os principais desafios regulatórios? Você falou aí do STF, vira e mexe, vocês têm que fazer reuniões com deputados de todas as bancadas, inclusive, né? É importante colocar isso, né? Porque muitas vezes, vai lá só conversar com o pessoal da bancada de direita, do agronegócio. Não, vocês conversam com o pessoal do PSOL, do PT, de todas, né, de todas as cores, digamos assim, né? Quais que têm sido os principais desafios regulatórios enfrentados pelas empresas aeroagrícolas no Brasil? A rigidez e a falta de fiscalização para os ilegais, principalmente. Se cobra muito de quem é legal, de quem trabalha corretamente, e não se vai atrás, muitas vezes, desses ilegais. Nós não atribuímos culpados em relação a esse tema aos próprios fiscais, que têm feito um grande trabalho. Mas, de fato, é muito difícil de mapear esses ilegais. Os associados têm denunciado, junto ao SINDAG e nós, junto à ANAC, os órgãos federais, para que se tenha responsabilidade em relação ao tema. Quando surge um projeto de lei para proibir atividade, ele muitas vezes de cunho de uma falha, uma possível denúncia. Nós cobramos os órgãos para ir lá o mais rápido possível e entender se realmente, de fato, foi uma aplicação, porque um vídeo de um avião passando por cima da casa ou da cidade, nós não podemos dizer que houve aplicação de forma alguma. Houve um caso específico em Buriti, no Maranhão, apareceu a cabeça das crianças uma mancha branca e atribuíram à aviação agrícola. Essa denúncia foi em toda a mídia nacional, inclusive foi internacional. Um ano depois passou e descobriram que era a sarna, que de fato não era defensiva agrícola. Mas quem paga por essa imagem negativa do setor? Então, em relação a regulamentos, a presidente sente na ponta, porque é empresária, né? Ela carece sim de atualizações, mas muito mais responsabilização por parte dos órgãos federais, no sentido de fazer o setor crescer com sustentabilidade. Fazer a regulamentação, cobrar as entidades para se manifestar, montar e botar para ser sancionada, não é simples, a gente sabe, mas a parte mais complexa não é essa.
A parte mais complexa é buscar os ilegais que não cumprem a regulamentação e mostrar à sociedade que existe uma regulamentação. Essa responsabilidade de comunicação não é primordial para o SINDAG, tem que ser para o Ministério da Agricultura, os órgãos estaduais, eles precisam falar à população e assim o fazem com o STF, os deputados, etc. Mas todo o poder de comunicação sobre o decreto lá de 69, regulado em 81, instrução normativa de 2008, ele precisa ser divulgado amplamente pelos órgãos, porque a sociedade ela carece de respostas em relação à sustentabilidade. Então, diria hoje, comunicação por parte desses órgãos, com o Ministério e também os secretarias, e aqui nós não estamos indo contra eles, muito pelo contrário, estamos apoiando junto, né? O presidente sempre tem fomentado isso junto com o Conselho, e nós temos que comunicar e apoiar essa necessidade de comunicação a respeito da regulamentação. Mas, de fato, hoje, as empresas legais, elas sofrem muito mais por, muitas vezes, esse engessamento, né? Em relação a vários temas estaduais específicos e federais, e nós temos ilegais, às vezes, trabalhando sem ser abordados, né, pela fiscalização, causando um problema de mercado bem complexo para o nosso país. Além, né, só complementando, além do problema de mercado, o que acontece? É muito mais fácil criarem normas mais rígidas baseadas em uma falha, às vezes por falta de uma fiscalização das empresas que não se qualificam, que elas não são fiscalizadas, né? Infelizmente, todo o setor ele é assim, tem os bons e os maus profissionais, né? E aí, como o Júnior falou, os bons pagam pelos ruins. O que eles fazem? Vamos colocar uma norma mais rígida para que não façam isso e acaba atrapalhando realmente quem faz a coisa certa e manchando a imagem de todo o setor. Então, essa é a nossa maior dificuldade, fazer com que eles cumpram o que já está no papel, que eles não cumpram. Nós temos que fazer o papel correto, mas eles não fiscalizam. E a gente tem cobrado isso, a gente tem incentivado isso, não é por perseguir, mas realmente pensando na sustentabilidade do próprio setor em relação às empresas continuarem tendo condições financeiras para poder realmente ficarem no mercado cada vez melhores, né, mais competitivas e mais qualificadas. Eu gostaria de ouvir de vocês dois. Eu acredito que com a entrada dos drones, isso acaba piorando um pouco, porque muita gente vê no drone uma oportunidade de um novo negócio ou de um negócio complementar àquilo que ele já tem, uma forma de ganhar dinheiro. Às vezes vai lá, nem faz parte do agronegócio, compra um drone, coloca na mão de alguém lá para desempenhar a função. Como é que vocês têm lidado com isso, Cláudio? Essa é uma excelente pergunta, aliás, precisa ser mais falado sobre isso, né? Nós temos uma quantidade muito grande de drones entrando no país, a gente sabe que esses números na ANAC, eles não são tão reais assim como carros têm ilegais e ônibus ilegais, nós temos também aviões ilegais no país e drones também. Então nós temos aí mapeado esses mais de 7.000 drones, mas de fato em movimento deve ter mais drones de pulverização. O país tem mais de 200.000 drones em geral, quer dizer, é uma quantidade muito grande de equipamentos que estão no ar. O DCEA tem que fazer um trabalho fantástico de proteção do país, porque tem que acompanhar o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é muito drone. Agora, em relação aos drones, nós temos sim profissionais de outras áreas vindo para a aeroagrícola, né, fazer aplicação, que não conhecem de fato como funciona a aviação agrícola. A gente sabe que tem o CAR, um curso específico que o Ministério da Agricultura criou, que obriga o operador a fazer este curso, entender de vento, temperatura, a parte ambiental para fazer uma boa aplicação. Ninguém quer perder dinheiro, né? Na hora de aplicar, são produtos caros que são aplicados. Então, quando alguém diz assim, saiu uma deriva, aquilo é muito triste em todos os sentidos, né? Questão segurança humana, animais, saúde em geral, mas se perde muito recurso. Acho muito difícil algum operador sério, praticamente impossível, dizer vou ali perder 70 mil reais, ou vou ali perder 200 mil reais agora. É muito caro essa operação, mas nós temos sim pessoas que entram, às vezes trabalham em computador, desmontar e pegaram financiamento do banco e foram trabalhar. Isso é extremamente legítimo e pode ser feito, agora precisa de capacitação, fazer o curso CAR para entrar nesse mercado. Tem movimentado bastante, né, o Brasil nos últimos anos, alguns estados têm ocorrido algumas derivas entre os produtores mesmo. Ele fez uma aplicação na sua lavoura de soja que acabou afetando a sua lavoura de milho, que estava do lado. Ele mesmo, às vezes, está aprendendo, está lidando. Aconteceu um caso no Rio Grande do Sul e nós acompanhamos. Ele pediu curso
conseguimos indicar alguns cursos. Então, a tecnologia está se adaptando, ela tem um tempo para se adaptar, né? A velocidade da inovação não é a mesma da adoção da inovação. Demora um pouco até fazer os ajustes, mas de fato vai trazer muitos benefícios aí ao nosso país, presidente. Como o Júnior falou, os drones é uma tecnologia, né, fantástica, ela vem para complementar a aviação agrícola, tem áreas que o avião não consegue chegar, que é necessário utilizar um drone, mas infelizmente o setor ele tem que buscar ainda muita qualificação, né? Fazer um filtro, selecionar os profissionais que estão no mercado, e isso com o tempo isso vai acontecendo, porque o que acontece? Os produtores acham que é muito fácil, né, dele poder realmente, até chamou a atenção, porque não é só o rapaz da informática que vê isso como nicho de mercado, o próprio produtor, aquele pequeno principalmente, né, que ele acha que ele pode substituir aquilo, ele mesmo pode aplicar, ele vai dar conta de fazer, e acaba que queima a tecnologia. Né? E essa é a nossa preocupação, de não queimar a tecnologia, porque uma tecnologia é uma inovação, ela serve, ela veio para complementar, ela veio para fazer a diferença, né? E o SINDAC tem trabalhado nisso, nessa conscientização dos operadores de drones, para que eles realmente busquem se qualificar cada vez mais e não queimar a tecnologia. E aí tem sempre essa comparação, os drones vão fazer o papel da aviação agrícola, eles vão tomar o mercado da aviação agrícola? Não. Todos são necessários, tem espaço para todos. E é importante que a gente trabalhe alinhado, não só pelo mercado, mas pelas questões ambientais mesmo. O meio ambiente é nosso. Né? São de todos nós. A nossa preocupação é com não passar fome e ter um mundo, né, e ter um meio ambiente que consiga realmente deixar para os nossos netos, né? E essa é a nossa preocupação da aviação agrícola, essa conscientização que tem que vir de tudo. Então, assim, a gente está fomentando isso, está buscando cada vez mais incentivar pessoas que busquem mais cursos, mais treinamentos e se informem mais. E devagarinho vai... Só que como o Júnior, são muitos drones entrando, muito drone. E a própria ANAC, o Ministério da Agricultura, eles não têm controle sobre isso. Né? É diferente do avião, que podem ser rastreados, que tem um registro lá. Infelizmente, é um mercado aí que ainda falta muito ainda para organizar, sabe? Vamos para mais um intervalo comercial, voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O tema que estamos abordando hoje é perspectivas econômicas do setor aeroagrícola para 2026. Eu estou entrevistando Ana Almeida Santos e Cláudio Júnior Oliveira. Ana, e é importante colocar que não é porque o produtor rural comprou um avião ou comprou um drone que ele pode prestar serviço para terceiro, né? Ele pode utilizar para si próprio. Caso ele vá prestar serviço para terceiro, ele tem que abrir uma empresa específica para isso, né? Sim, da mesma forma, assim como na aviação agrícola tripulada, os drones têm as mesmas exigências. Para se prestar serviço, ele tem que ter uma empresa, ele tem que ter todo o treinamento, ele tem que cumprir todas as exigências, né? Já não é legal ele comprar sem conhecimento para aplicar na lavoura dele, por questões ambientais também, né? E imagina a questão de prestar o serviço ainda, de colocar uma concorrência no mercado, né? Porque é totalmente desproporcional. A gente vive isso na aviação agrícola também, como o Júnior trouxe, né? Agora há pouco na questão dos irregulares, né? A gente tem uma disparidade muito grande em relação à precificação, não só na questão da qualidade do atendimento, na questão da precificação, assim como os drones. Estão concorrendo entre si e estão estragando o mercado deles também. Não está sendo um negócio muito atrativo. É o que a gente disputa. Só que é uma pena. Nós estamos aqui para que isso não aconteça, né? Nós somos a favor das inovações, das tecnologias. Tudo que é novo leva tempo para se adaptar, né? Não tem como entrar já trabalhando tudo certinho, né? Assim como a aviação agrícola, com tanto tempo que está no mercado, com todo esse rigor,
como o próprio Cláudio disse, ainda existem empresas que são ilegais. Quer dizer, não deveria acontecer isso no Brasil mais, né? Mas, infelizmente, ainda existe. Você falou, ô Ana, a respeito dos biológicos lá atrás. Se a gente pudesse, só aplicaríamos, né, biológicos. Como é que está o aumento da utilização dos biológicos pelas empresas de aviação agrícola? Vou falar como empresária agora, né? Opa! Tem aumentado bastante, Divino. Assim, ainda não na proporção que gostaríamos. A gente é um mercado que vem, né, numa crescente, os biológicos eles vêm aumentando bastante, mas ainda é pouco, né, comparado. Assim, eu acho que tem que existir ainda muito trabalho ainda pela frente, mas eu acho que a gente já tem feito aqui, por exemplo, no Tocantins, é como se fosse uma experiência. As pessoas estão... É um momento ainda de realmente de credibilidade. Eles estão buscando esse mercado, né? A gente tem aplicado, sabe da eficiência, mas é como se tivesse ainda essa comprovação. O produtor ainda fica meio inseguro. Então, até que pela produção, pelo que já tem no mercado, poderia ser aplicado até mais. Mas, como nós falamos ali atrás, né? A inovação, o que é novo, nem sempre é fácil, né? Para as pessoas aderirem a isso. Então, existe esse momento também, esse timing ainda, para que realmente a gente consiga utilizar mais esses produtos. Mas eu acredito que isso aí não vai levar muito tempo para isso, né? Até porque estão investindo bastante, as empresas estão investindo bastante nisso, a indústria. O Júnior pode falar e tem alguns números aí que pode complementar essa questão dos biológicos, né, Júnior? Perfeito. Ele está em pleno crescimento no país. Os biológicos, eles são hoje o foco da indústria, né? Nós temos conversado bastante com as entidades que representam as grandes marcas de defensivos agrícolas, até porque temos conexão aí quando fazemos essa aplicação, que não é total, mas a visão, o foco hoje são os bioinsumos que ainda não chegam a 5% de fato, né? Mas isso mostra para nós que tem muito a ser investido em relação ao tema, né? Nós temos hoje drones específicos já para aplicação de biológicos. Então, o mercado todo está se alinhando para isso, à vontade, né, de todos os operadores, à vontade da indústria, mas a pesquisa demora, não adianta, nós não temos como acelerar a pesquisa, são testes e falhas, acertos, e os anos vão se passando, né? Testes de erros acontecem por 10, 20 anos, encontrar cura para alguma doença, né, às vezes demora 10, 20, 30, 50 anos, porque vai se testando e dando errado até acertar. E é o caso dos biológicos, né? Vamos se trabalhando durante os anos, vão se aprimorando. E a gente sabe também que, não sou engenheiro agrônomo, sou economista na área, mas aprendo muito com os engenheiros agrônomos, os pilotos também, que são extremamente preparados. E as doenças e pragas do campo, elas vão se mutando, né? E essa mutação acaba gerando a necessidade de revisão de produtos. Então, os biológicos vão ter que caminhar dessa forma também. Então, é um desafio, mas está no foco principal da indústria nos dias de hoje. Ô, Cláudio, aproveitando aí que você já está trazendo esse posicionamento para a gente, qual é a principal prioridade estratégica do SINDAG para garantir esse crescimento sustentável e seguro da aviação agrícola daqui para frente? Eu começo por aqui, depois passo para a nossa comandante aí fechar a fala, né? O Conselho de Administração, aliás, todos que passaram do SINDAG sempre se preocuparam com a visão estratégica da entidade. O foco principal é hoje, né, a imagem do setor de aviação agrícola, ele seja encarado, enxergado como uma ferramenta importante na segurança alimentar do país. E quando nós falamos de segurança alimentar, é alimento suficiente para as pessoas, que vamos passar de 7,5 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas, então precisamos de comida para alimentar as pessoas, porque elas estão gerando mais filhos do que o normal em algumas regiões do mundo, então essa necessidade vai acontecer. E o segundo ponto é alimento seguro, né? Quando você faz a aplicação com um avião, você aplica 10 litros por hectare. Pega um baldinho de 10 litros e joga em 2 quadras bem grandes da sua cidade. Ou você pode pegar 400 litros de baldinhos e baldinhos e jogar. O que você prefere? Eu prefiro 10 litros. Isso é o que o avião faz. Pega pouca água, defensivo, aprimora uma gota perfeita, sem problema de solo e entrega. Isso se chama segurança alimentar. Não tapa a cultura de defensivo agrícola. Pelo contrário, sabe trabalhar muito bem com a tecnologia. Então, segurança alimentar, e é isso que o SINDAG vem trabalhando forte nos últimos anos, é ter alimento suficiente para a população e alimento
seguro. Agora, a imagem realmente, ela não está no controle da aplicação em si, ela está na mente das pessoas que muitas vezes trocam a técnica pela questão política, né, e partidária, que tem afetado muito a visão. Graças a Deus que nós temos muitos políticos que conseguem compreender e muitas vezes retiram projetos de lei porque eles entendem depois, né, que chegou a informação e mudam de visão. Mas da minha parte aqui, passo a presidente, que tem essa visão mais completa do que a minha. A entidade, ela procura sempre, né, trazer essa imagem aí em relação ao setor agrícola para enxergar ele como uma ferramenta importante, né, de segurança alimentar para a população em geral, para o mundo, porque exportamos, né, para todo o planeta. O Júnior falou muito bem, né? Assim, a nossa preocupação com essa sustentabilidade. A aviação agrícola ela é sustentável, né, Divino? Porque se você for comparar, o Júnior falou muito bem, não só na questão do consumo de água, que você consome bem menos água. Nós temos hoje aeronaves fabricadas aqui no Brasil que utilizam biocombustível, né, que movidas a etanol, que não, né, que não emite gases. A questão da própria aplicação em si. Hoje nós temos culturas que elas podem ser aplicadas tanto de terrestre quanto de aérea. Mas é a questão do amassamento. Se você tem uma maior produtividade, automaticamente, você vai ter que... o terrestre, ele amassa, então você perde a cultura, você vai ter que produzir mais para poder compensar aquele amassamento, né? Então são detalhes assim, que se a pessoa realmente parar para pensar, eficiência na aplicação, você vai utilizar menos produto. Por quê? Porque você vai ter, pela agilidade, você vai aplicar por um menor espaço de tempo, um melhor horário. Se você aplica no melhor horário, a eficiência daquele produto é maior. Então você vai economizar produto, né? Você vai ter maior eficiência e vai otimizar. Então é uma questão assim, que realmente a gente emite menos gases, a gente economiza mais água, a gente tem uma ferramenta que ela é ágil, que tem maior eficiência. Nós temos tecnologias embarcadas, como o GPS. Nós temos hoje equipamentos de ponta nas nossas aeronaves que abrem e fecham a aplicação conforme a configuração por polígonos ali que são... Então, assim, é muita tecnologia para que realmente a gente tenha muitos resultados em um menor curto espaço de tempo. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem, né, do nosso conselho, da diretoria do SINDAG, continuar fomentando isso, insistindo para que as pessoas tenham essa consciência, né, de que a aeronave, ela realmente, ela veio e foi para somar e que não tem algo que vá substituí-la, né? Ela não é a vilã, como diz o Júnior, ela tem uma imagem distorcida. Mas quando a partir do momento... E é tão bom quando a gente tem uma oportunidade dessa, que a gente fala sobre a aviação agrícola, que a pessoa entende, fala, nossa, eu tenho uma visão totalmente diferente. Você vê que realmente a comunicação ela tem melhorado. Então, isso é muito bom para nós. E eu faço questão de, a partir de agora, trazer pelo menos 2 reportagens por mês, falando da aviação agrícola, trazendo todas essas nuances. É muito bom receber vocês aqui. Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas, assim, eu acho bom quando o tempo acaba e o assunto não, porque a gente consegue prolongar isso depois, desdobrando em outros momentos. Cláudio, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Divino, sempre um prazer estar contigo. Não é por acaso, né, que o seu nome é Divino. É realmente uma bênção estar aqui com você, né, junto com a presidente Joana. Já participamos também de outros encontros hoje. E é sempre muito bom falar sobre o setor, que tem pessoas que dizem, eu não tomo muito cachaça, mas diz que é bom, né? Diz que você toma uma, toma 2 e fica gostoso, diz que é docinho. Mas ele é parecido com isso, assim, né? Um setor de aviação agrícola apaixonante, eu diria, né? Ele deixa a gente encantado, porque a gente descobre muitas coisas. Eu venho do setor automobilístico, venho de outra área, e confesso para você que quando estudei, antes de entrar ao SINDAG, estudei 6 meses essa atividade, eu me apaixonei por ela, porque as pessoas não conhecem. E quando de fato elas conhecem, elas se apaixonam. Então, oportunidades como essa são extremamente importantes para nós, né, que é apaixonado pelo setor de aviação agrícola, e acredito que vai somar muito para a população. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição aqui. Ana, nós temos um encontro presencial agendado para Santo Antônio do Leveger, então. Em Santo Antônio do Leveger. Eu estou contando com esse encontro para você conhecer de perto, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui vai ficar bem mais fácil para você na hora de você chegar lá. Você vai, quando eu falo de tecnologia embarcada, você vai ter acesso a tudo isso. Aí você vai ver, realmente, esse universo tem que ser explorado, né? Como o Júnior falou, eu sou suspeita para falar de paixão por aviação agrícola, que eu estou aqui hoje, né,
Onde eu cheguei, vamos dizer assim, estou fazendo uma entrevista aqui falando do setor, mas eu vivo isso, né, diariamente, faço porque eu gosto e ele realmente é apaixonante e tem muito a ser explorado, sabe? Aqui, todas as pessoas que trabalham na aviação agrícola, se ela não gostar, ela não fica, e quem fica se entrega, né? Então, acredito que você vai chegar, você vai ter muita coisa para falar quando você voltar do congresso, viu? Muito obrigada pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui contigo, é um bate-papo que a gente nem deu tempo de passar e nos colocamos à disposição, viu? Um forte abraço e te espero em Santo Antônio. Muito obrigado, estarei lá. Gente, quando a gente fala daquilo que conhece, daquilo que realmente, como a Ana disse, né, tem paixão, é muito diferente, né? Não vira só trabalho, né? Vira uma missão de vida. Eu conversei com a Ana Almeida Santos, que é presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e com Cláudio Júnior Oliveira, diretor operacional do SINDAG. E o tema da nossa entrevista foi Perspectivas Econômicas do Setor Aeroagrícola para 2026. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.